Olá, seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre o contexto social e legal em que se deram as primeiras iniciativas de radiodifusão no Brasil. E para entender o assunto, vamos discutir a dissertação do mestre em Direito, Joanir Fernando Rigo. Radiodifusão no Brasil, períodos, modelos e funções. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Ayrton Cilander. A nomenclatura pode até enganar, mas radiodifusão não é só a transmissão de sinais de áudio, mas também a recepção de sinais de radiofrequência. A confusão talvez tenha origem no nome do meio de comunicação mais popular e de maior acesso da população, o rádio, que, ao contrário do que foi propagado, não foi exterminado pela televisão na década de 1950. Nessa época, a TV foi regulamentada por uma série de decretos até a publicação do Código Brasileiro de Radiodifusão, editado em 1962. Muito tempo se passou. Será que é necessário uma reformulação da legislação? Em debate, agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a mestra em Direito e Políticas Públicas e especialista em telecomunicações, Cristiana Leão, e o doutor em Economia, Carlos Manuel Baigorre, especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações da Anatel. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, eu já peço então ao Joanir que faça uma explanação inicial para que a gente possa entender a dissertação e começar a nossa conversa aqui. Seja bem-vindo, Joanir. Perfeito, muito obrigado. Bom, o meu trabalho é uma dissertação de mestrado, foi feito aqui na Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, e procura debater um pouco, aprofundar como foi o histórico de regulamentação da radiodifusão no Brasil. Ela tem um ponto de partida que é a década de 20, com a primeira regulamentação para o setor aqui, e termina no processo de elaboração do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4.117 de 62. De maneira muito simples, eu poderia explicar aqui o que seria a radiodifusão como um serviço de rádio e televisão. Claro que é uma explicação simples, não muito técnica, mas para introduzir o que é a radiodifusão para o contexto de quem nos assiste, acho que é importante. A radiodifusão no Brasil ela é tratada como um serviço público, pelo menos desde a Constituição de 34, então, quando ela foi introduzida na Carta Constitucional. De 1920 até 62, quando o Código surge, diversas tentativas de regulamentar o setor foram feitas pelo Estado, por meio de decretos. Em cada uma dessas tentativas, isso talvez simplifique aqui o meu trabalho, consiga resumir como precisa, mas em cada uma dessas tentativas é possível perceber que interesses distintos tentavam, então, ora dar mais controle do Estado sobre a atividade, ora menos controle. As próprias finalidades do serviço variavam, então, com o passar dos anos. E isso culminou com a Lei 4.117 de 62, que é o que nós temos hoje. Isso a gente pode considerar mais pontos negativos do que positivos, quando você fala no seu trabalho, né? Radiodifusão no Brasil, períodos, modelos e funções, naturalmente, como você falou aí, sobre esses interesses, né? Distintos em cada período, né? A sua avaliação dentro do trabalho, isso foi positivo, isso é necessário, contextualizado ou negativo na maior parte das vezes? É uma pergunta bem interessante, na verdade. Eu não colocaria como positivo ou negativo, porque meu trabalho é situado dentro da história do direito hoje, embora seja um tema de direito constitucional e administrativo, e tratar a questão como positivo ou negativo fica bem difícil. Eu diria que exerceu funções, na verdade, né? Teve seu papel. Se nós voltarmos aqui, analisar o que foi o uso da radiodifusão em 30, por exemplo, pelo Getúlio Vargas, quando há uma modernização do setor, o Getúlio passa a fazer um uso até instrumental dos serviços que vai auxiliar no governo dele. Então, de um modo geral, auxilia também no desenvolvimento daquele programa de governo.
Agora, se foi negativo ou positivo, isso o que veio depois fica um pouco difícil de responder, né? Até porque nós não temos um contraponto, algo que tivesse sido diferente para poder ver, foi negativo porque poderia ter sido melhor por causa disso. Então, eu diria que cumpriu papéis diferentes em cada um dos períodos e terminaria por aqui, né? E o que é importante, na verdade, é esse contexto histórico legal que você trata no seu trabalho, né? Queria só te perguntar mais uma coisa. Por que se debruçou sobre esse assunto? Qual foi o interesse? Sim. Bom, na verdade, eu trabalho com radiodifusão desde o meu TCC, quando terminei a faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o interesse já vem desde então, né? Acompanhar como a atividade é explorada hoje no país. Então, surgiu a curiosidade para ver como começou, na verdade, como o Código de Telecomunicações foi formado. Havia um interesse inaugural aqui que era por conta dos vetos, uma curiosidade, o Código foi vetado em 52 artigos pelo presidente João Goulart, à época, e todos os vetos foram derrubados. Então, surgiu uma curiosidade para ver por que os vetos foram derrubados aqui. São 52 vetos, todos caíram. Então, a partir do estudo aqui de elaboração do código, a curiosidade foi aumentando para ver mas como nós chegamos nesse ponto. Então, o que nós tínhamos antes. E aí a alternativa foi retroceder aqui, buscar as primeiras regulamentações, buscar como a atividade foi se consolidando no Estado. E também porque é um serviço público essencial, né? A radiodifusão hoje, a comunicação para o público como um todo, exerce uma função essencial para a democracia. Então, é um tema importante, tanto que está presente na nossa Constituição e, ao meu ver, ele merece ser bem aprofundado. E você acha também que o rádio é fascinante? Para além do direito, o rádio também é fascinante para você? Não só o rádio, né? A história do rádio no Brasil também é fascinante. Então vamos pedir a participação dos nossos convidados debatedores. Eu começo com a Cristiana. Seja bem-vinda. Faça, por favor, uma questão aqui para o Joanir. Joanir, parabéns pela sua dissertação, antes de tudo, muito interessante. Todo esse trabalho que você fez de tentar consolidar todas as regulamentações da radiodifusão num único trabalho. Eu tenho uma pergunta, um pedido, na verdade, para que você aprofunde a questão da instrumentalização política da radiodifusão. Você, já no início da sua dissertação, fala que essa instrumentalização ela existe, e aí você já agora também, numa resposta, já falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse para a gente esse tema. Bom, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante, e ela é um pouco difícil de responder aqui em linhas gerais. Bom, de um modo um pouco simplista, eu poderia dividir aqui o que eu faço no trabalho entre o uso político da radiodifusão e talvez um uso por políticos da radiodifusão. Então, nós temos duas camadas aqui. Em 1920, quando surge a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade, o Estado acabava que não dava tanta atenção para a regulamentação do setor. Então, o ponto principal de informação aqui ainda eram os jornais, mas na regulamentação que surge aqui, você vê que a preocupação, embora não fosse de regulamentar tudo, era com o uso da atividade, até por uma questão de segurança nacional. Então, buscava-se controlar aqui a atividade para que isso não prejudicasse as atividades do Estado. Na década de 30, esse quadro muda. Então, nós temos aqui, com a modernização que o Getúlio Vargas faz na legislação e também do próprio sistema de infraestrutura nacional, que se moderniza ali, o rádio passa a ser utilizado também como uma ferramenta de governo. Então, a gente não pode esquecer que o Getúlio chegou ao governo por meio da Revolução de 30 e, à medida que rompe, então, com alguns paradigmas que a sociedade tinha antes, é natural que ele fosse enfrentar alguma resistência política ali durante o seu governo. Então, o rádio permite ao governante chegar mais longe no país, que o país é enorme. Então, as vias de comunicação, né,
quando falo comunicação, falo como um todo, estradas enfim, outras vias de comunicação ainda eram defasadas, digamos assim, então o acesso ao interior do país era muito difícil. Então, para ele fazer frente a esses grupos de opositores, precisava realmente de um meio aqui. E o rádio cumpre esse papel, não somente esse, né? Também cumpre um papel de informar a população do interior aqui do que vinha sendo feito pelo governo em 30, né? A gente não pode esquecer que a própria criação do programa Voz do Brasil, que na época era chamada de A Hora do Brasil, vem daí também. Então, o rádio era um instrumento, digamos assim, do governo a serviço da estatalidade. Então, isso a gente consegue perceber muito claro durante todo o governo do Getúlio, pega 1930 até 45. Então, fazendo um outro recorte aqui, já vindo para o segundo governo de Getúlio, na década de 50, é possível ver que o cenário já muda um pouco, porque em 37 nós temos o Estado Novo, então tem toda a censura, a imprensa, que era promovida pelo próprio Estado. A partir de 45, com um pouco mais de liberdade aqui, então o rádio passa a ser utilizado por outros grupos. Então, o rádio que antes auxiliava até no governo do Vargas passa a ser uma oposição, com Carlos Lacerda. Então, já podemos ver aqui um embate político, o rádio também sendo utilizado como instrumento político. Na elaboração do Código, em 62, isso fica muito claro, porque a preocupação com o uso político do rádio fica muito transparente nos debates. Então, os parlamentares que não tinham tanto acesso a esse veículo buscavam introduzir na legislação algumas restrições, como espaço de rádio e TV igual para candidatos, evitando que alguns fossem mais beneficiados em detrimento de outros, e por aí vai. Então, daria para falar muito tempo mais aqui, mas em linhas gerais eu diria que era isso. Bom, eu peço uma questão aqui do Carlos. Por favor, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, parabéns, Juani, pela apresentação e pelo trabalho. A minha pergunta é, considerando que o Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62 e que posteriormente, em 88, tivemos uma nova Constituição e que ela trata da questão da comunicação social, a minha pergunta é que, na sua visão, quão atual está o Código à luz da Constituição de 88? Obrigado pela pergunta. Só para esclarecer, meu trabalho ele finda aqui em 62, né, o marco final dele, da dissertação. Mas esse tema é muito interessante, eu procuro estudar, ainda não aprofundei quanto eu gostaria, mas de uma maneira geral a gente pode perceber que o Código não está tão atual em face da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, em comparação com as constituições que nós tivemos antes, pelo menos para o tema da radiodifusão, ela traz algumas novidades. Ela, como você mesmo disse, coloca a radiodifusão aqui no setor da comunicação social, ela declara expressamente as finalidades do serviço, educar, entreter e informar, por exemplo. Ela coloca uma vedação que é uma vedação importante, que é a vedação a oligopólios e monopólios do setor, e isso não está no Código ainda. Então, não era uma preocupação em 62 das pessoas que debateram o Código, dos parlamentares que debateram o Código. Então, há algumas restrições na Constituição que estão ali, poderiam melhorar os serviços para o público como um todo, que o Código não trata. A vedação a oligopólios e monopólios é uma delas. Eu diria também aqui, para complementar, a vedação à propriedade cruzada, por exemplo, o Código não trabalhou com isso. A propriedade cruzada aqui, quando eu digo, seria a propriedade por uma mesma pessoa ou grupo de pessoas de mais de um veículo de comunicação, como jornal, TV e rádio. Então, o Código não trata disso. Então, na minha opinião, ele precisaria sim ser revisto e ser atualizado à luz da Constituição, até para melhorar os serviços que nós temos hoje, né? Bom, eu peço licença aqui ao Joanir, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema Radiodifusão no Brasil, períodos, modelos e funções, com o expositor Joanir Fernando Rigo e os convidados Cristiana Leão e Carlos Manuel Baigorre.
Então, Joani, eu vou pedir logo de cara aqui uma pergunta do Carlos Manuel Baigorre para você. Joani, você comentou que ao longo da história da radiodifusão no Brasil e da sua regulamentação, foram previstas diversas finalidades diferentes para o serviço ao longo do tempo. Na sua visão e na sua pesquisa, essas finalidades foram alcançadas? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Na realidade, a legislação que vem antes do Código, ela prevê, de um modo geral, uma finalidade única, que é educativa. Então, a radiodifusão no Brasil precisaria atender aos fins educativos. No entanto, há finalidades não declaradas para o serviço de radiodifusão. Como eu expus aqui há pouco, em 30, você tem uma finalidade que é um uso até instrumental a serviço do Estado e da estatalidade. Bom, as finalidades educativas, que era sempre prevista na legislação, nem sempre ela era alcançada ou buscada. Isso fica muito claro quando, na década de 30, começa a ingressar no mercado brasileiro algumas rádios comerciais. Então, rádios que exploram também a atividade comercial aqui. Nesse contexto, os programas educativos não fazem tanto sucesso em relação a programas de entretenimento. A música popular, por exemplo, chama muito mais atenção do público em geral do que a música erudita, a música clássica, que era passada pelas rádios que vinham antes. Bom, o governo também nesse período não buscava impor aqui a finalidade educativa aos serviços, né? Então, não cheguei a ver na pesquisa que eu fiz, por exemplo, uma imposição do governo central da época, do governo federal, para que a finalidade educativa fosse alcançada por todas as rádios. Então, a razão disso pode ser as mais variadas, né? A gente pode pensar também, mas só na história a gente só pode conjecturar, porque realmente eu não sei o que se passava na cabeça de quem controlava, então não posso falar com precisão, mas eu posso pensar que você não tentar impor a finalidade educativa, que em 30 era até uma estratégia do governo, para não conseguir, de repente, um inimigo muito poderoso, que seriam as estações de rádio, né? Mas, de um modo geral, eu poderia dizer que há finalidades declaradas para a radiodifusão, até chegar no Código de 62, que é a finalidade educativa, e há finalidades que nem sempre eram declaradas, como essa, auxiliar no governo no exercício do governo, ou no próprio exercício da estatalidade, a criação de condições de governo. Então, era isso. Joani, o marco final do seu trabalho é a elaboração da Lei 4.117 de 62. Então, a questão aqui que é o seguinte, você pode explicar para a gente quais foram as mudanças trazidas por essa lei ao setor em comparação com a legislação que havia antes? Claro. Bom, as diferenças eram as mais variadas, né? Uma primeira delas, eu posso destacar aqui, é que a legislação que precedeu a lei, ela era toda feita por meio de decretos do Poder Executivo, então não tinha participação do Legislativo nesse processo. Chegava lá o presidente, baixava o decreto e aquilo passava a regulamentar o setor. Então, a Lei 4.117, ela foi objeto de amplos debates. Ela começa a tramitar no Senado ainda em 1953. E o marco final dela, aqui, quando ela é levada à votação em 62. Então, são 9 anos, aí, se eu não estiver errado, de tramitação, de debates, né? Outra diferença que a gente pode apontar aqui nessa legislação é que, enquanto na legislação anterior, que é nos decretos que vem aqui da década de 30 e até chegar 50, até chegar em 62, buscavam deixar a atividade mais sobre o controle do Estado, a legislação que vem em 62, ela dá um pouco mais de autonomia às empresas, aos empresários do setor. Um reflexo disso eu posso apontar aqui como o prazo de concessão. Então, a lei traz um prazo de concessão maior para rádio e TV, o que é importante também, porque para quem explora a atividade no país, ter um prazo maior realmente é importante para que a atividade se torne atrativa. Eu diria que também que a lei teve mais participação dos grupos aqui que são interessados no setor, tanto é que os vetos
quando a lei é vetada, o debate em torno dos vetos, eles contam com os parlamentares aqui que debatem se os vetos serão mantidos ou não, mas nos bastidores também tem a atuação dos empresários do rádio, por meio da ABERT. Então, essas são, na minha opinião, algumas diferenças. As sanções também a gente pode apontar aqui com uma diferença. Há sanções que talvez sejam mais brandas pelo Código 4.117 e, de modo geral, ele traz mais garantias às empresas que atuam no setor. Eles afastam um pouco isso do controle do Estado. Essa lei ela teve alguns vetos, né, do presidente João Goulart, 52. né? Houve a derrubada desses vetos, de alguns deles. Por que razões, assim? Na realidade, todos os vetos foram derrubados. Todos? Todos. Da radiodifusão, o Jango vetou a lei em 10 artigos. Então, a lei chegou para o Jango e o Código de Telecomunicações ele trata das telecomunicações como um todo. Então, tem serviço de telefonia, rádio, TV, enfim, é bem amplo. Para a radiodifusão, o Jango vetou a lei em 10 artigos. Novamente, eu não tenho como saber com exatidão quais eram as principais razões para ele vetar, mas ele vetou, por exemplo, aqui a questão dos prazos, o tempo de duração da radiodifusão, que ao ver dele era... A lei introduziu aqui, o projeto de lei introduzia a renovação automática da concessão. Então, ele vetou esse artigo, também vetou os artigos que falavam das sanções, principalmente aquele que previa ali que haveria... A sanção não seria imposta às empresas caso houvesse o desmentido imediato de eventuais informações falsas transmitidas. Então, ao meu ver, aqui na minha opinião, ele vetou também para tentar manter mais controle do Estado sobre a atividade, né? Então, também havia algum interesse do governo aqui em tentar dar mais controle para a atividade. É comum nós vermos na literatura de hoje, que debate os vetos, a informação de que havia 2 projetos em curso, né? Um com mais controle estatal e um com menos controle estatal. Na verdade, eram 2 propostas para o mesmo projeto, né? Os vetos tentavam aumentar, digamos assim, o controle estatal, enquanto que a derrubada deles, de todos os vetos, tentava realmente afastar um pouco disso e dar mais garantias às empresas do setor e consubstanciavam, assim, a lei os interesses desses grupos também. Ótimo. Vamos pedir, então, uma questão aqui da Cristiana. Johnny, durante a elaboração do código, você, enfim, apresenta inúmeros debates que ocorreram no Congresso e destaca muito a questão da liberdade de imprensa, a livre manifestação dos radiodifusores como um direito a ser perseguido naquele momento. E, em contrapartida, o direito à informação do cidadão aparece muito pouco nos debates. O fato é que hoje nós temos esse código vigente para a radiodifusão e também temos a Constituição. Como você vê hoje, à luz da Constituição, esses 2 direitos, como eles conversam? Perfeito. Bom, de fato, durante a tramitação do código, fica muito claro nos debates aqui que se procura dar mais liberdades e mais garantias às empresas. Então, isso aparece com muita frequência. A liberdade de informar em contraste com o controle do Estado. Então, isso é bem comum nos discursos parlamentares. Democracia, por exemplo, é uma palavra que pouco aparece. O povo, então, nem se fala, quase não está ali. E o direito à informação, eu diria, separando aqui o direito à informação do direito a ser informado, o direito a ser informado, que é o que aparece no código, aparece, pelo que eu pude encontrar, uma única vez, que é na fala do Ulisses Guimarães, que foi o relator do código na parte das sanções. Então, aparece ali, mas não fica muito claro que isso é um ideal a ser perseguido pela radiodifusão e pela elaboração do código. Fica claro que seria uma das finalidades do serviço, mas para aquele momento talvez não fica tão transparente, na minha percepção, que o código estivesse buscando aquilo. A Constituição de 88, ela traz aqui o direito à informação e o direito a ser informado, então, como um direito fundamental.
Eu diria que o direito a ser informado hoje, que é o direito que o cidadão tem de receber informações do Estado e dos meios de comunicação, é um direito fundamental e essencial para a democracia como um todo. Então, o cidadão tem o direito de receber informações e informações claras, inteligíveis e que ele possa acompanhar a atividade do Estado e de toda a sociedade por meio dos canais que nós temos aqui. À luz da Constituição e até conversando com a pergunta que foi feita antes, eu diria que também nesse ponto o Código ele não se mostra tão atual, porque deveria ter isso mais claro no Código, uma finalidade declarada, mas ao meu ver a Constituição garante muito bem isso já poderia ser executado aqui só pelo que diz a Constituição. Joanir, muito obrigado, viu, por você compartilhar com a gente aqui as suas ideias, trazer o trabalho para a gente discutir. Obrigado também a Cristiana por vir aqui, ao Carlos. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo. Fique em paz. Tchau.